aí, meus queridos? Meu professor, são muitas informações, muitas questões que devemos levar em consideração ao fazer uma instalação apícola e definir dentro de um sistema de criação, né, que é só o apiário fixo ou apiário migratório, quais são as demandas e o que nós devemos demandas do enxame, da colmeia e as demandas da área aonde elas vão utilizar para fazer esse repasto floral. Isso é importante, pessoal, fazer esse levantamento antes de você definir, vou iniciar a atividade apícola com apiários fixos ou vou fazer atividade apícola com apiários migratórios. Eu sei que muitos aí podem dizer, professor, eu já faço apiário fixo. E aí, se eu quiser fazer, então, já tenho um apiário fixo e adicionar a atividade de apiário migratório, né? Isso aí a gente tem que fazer um paralelo ao processo de sistema intensivo, extensivo e semi-intensivo. Vamos agora à nossa aula 29.2, que é rever, então, todo o assunto e tem atividades para realizar na tela. Olha aí, aula 29.2. E, professor, na aula 29.2 nós estamos falando de apiário parte 1. E nós iniciamos, né, falando sobre o quê? O que é a atividade? O que é a atividade apícola? É criação de abelha. Mas é só criação de abelha? Não. Não é só a criação da abelha, mas também o processo, né, de realizar fatores bióticos e abióticos dentro da agricultura. Então, são atividades agrícolas que nós inserimos uma atividade pecuária. E essa atividade de criação de abelha nós denominamos como apis mellifera. São abelhas, né, que foram trazidas ao Brasil, da Europa, por imigrantes, e cruzadas com as africanas. E quais são essa finalidade? Não é só o mel. A área de atuação do produto bruto adquirido pela atividade apícola, o que foi que nós vemos? Que vai para ramificações, ou vai para a área alimentícia, área medicamentosa, ou área de cosméticos. E dentro de cada área dessa, cada processo desse aqui, tem uma ramificação muito grande, pessoal. A medicinal não é só a medicinal, mas também tem, como é que é? É médico também, né? A parte de utilizar determinados venenos, que é a apitoxina também, né? Auxilia muito, não só em atividade de recuperação de tonalidade de pele. Então, o produto utilizado aí, além do mel, pólen apícola, própolis, geleia real, cera, né? Então, vamos aqui marcar. Isso aqui é denominado tudo produto bruto. É bruto. Porque tem como realizar o processamento desse produto, nós vimos, dependendo da área de atuação. Mas, para isso, além disso, nós temos um importante processo da contribuição da atividade apícola, que é o aumento da produção, a produção agrícola, tá? Por meio da polinização. E isso, quando a gente fala sobre você fazer um apiário ou em áreas, aí tem duas áreas, realizar o processo do apiário em áreas silvestres ou em áreas agrícolas, são diferentes. O processo de implantação de apiários em áreas agrícolas tem todo um procedimento, tem toda uma normativa e uma dinâmica diferenciada dentro do apiário. Agora, se você vai falar em apiário silvestre, a dinâmica diferencia. Então um apiário, claro, você vai fazer no silvestre,
ele é um apiário fixo. Eu posso fazer um apiário fixo num agrícola? Pode, mas a dinâmica de um apiário dentro da atividade agrícola é mais de um apiário migratório, por causa do período sazonal das culturas. Se eu estiver falando de inserção de um apiário dentro de uma cafeicultura, uma produção de café, de cacau, uma produção aí de cupuaçu, claro que o direcionamento desse produto é diretamente proporcional ao processo de industrialização. O que é que eu quero desses produtos? O que é que eu quero desse mel, do própolis agrícola, do pólen agrícola? E aí, quando a gente fala disso, dentro da atividade agrícola, tem que tomar cuidado com os insumos, né? Por exemplo, a prevenção de podas dentro da produção de café vai diminuir o processo de invasores fúngicos, invasores bacterianos dentro do seu apiário. Nós estamos falando do quê? Daquela vazio sanitário. O vazio sanitário dentro da apicultura, ela está diretamente ligada ao quê? À atividade de insumos agrícolas dentro do apiário. E para finalizar aqui, lembrar das fases de desenvolvimento, que é importante. Por que é importante a fase de desenvolvimento dos indivíduos? Para que você possa fazer a ampliação do seu apiário, para que você faça o cálculo e saber se dentro da área que você vai estar, o seu apiário, vai ter o quê? O produto, o pólen necessário para não ocorrer divisão natural do seu enxame, da sua colmeia, né? Para que não ocorra falta de produto para desenvolvimento de quem? Das operárias, porque a nutrição dentro do apiário está diretamente ligado com a arrecadação do repasto floral. E também ter lá o que, professor? Viabilidade hídrica para esses animais. Muito bem, minha diretora, para mim. Pessoal, vou deixar vocês agora aqui com a atividade, mas daqui a pouco eu volto para a gente realizar as correções, tá bom? Boa atividade para vocês. E aí, como é que foram as atividades? Pessoal, agora é o momento que nós vamos fazer as correções das atividades. Professor, como é que nós vamos proceder nesse momento? Muito simples. Não tem questões abertas, na grande maioria são questões abertas, né? Questões discursivas e questões fechadas. Se aparecer questões abertas, o que nós vamos proceder? Vamos ler a pergunta, vamos disponibilizar a resposta. Aí na hora do comentário da resposta, eu vou comentar a resposta aqui, se você vai perceber, professor, eu não usei as mesmas palavras, tem problema? Não. O que tem que prestar muita atenção? São alguns termos técnicos. Há necessidade desses termos técnicos aparecerem na escrita. Muitas vezes, os nossos estudantes descrevem o termo técnico, mas não escrevem ele. Está errado? Não. Então, no momento do comentário que eu irei fazer aqui, se você percebeu, professor, eu não coloquei esse conceito, esse termo técnico, aí você sublinha o que você descreveu, coloca entre parênteses o termo técnico. Isso vai criar uma familiarização com o termo técnico que vai contribuir na hora da sua avaliação. Tudo bem? Minha diretora, na tela. Olha aí, pessoal, questão de número 1. Então, vamos aqui. As abelhas são artrópodes, adaptados ao voo e à produção de mel. São agentes polinizadores de várias espécies vegetais. Quanto à presença de glândulas nessas espécies, diga qual a função das glândulas serígenas e sua localização. Então, olha só, pessoal. As glândulas serígenas são em números de 4. Pares e secretam
a cera utilizada na construção dos favos, localizadas no lado ventral do abdômen das operárias. Elas também auxiliam no processo de integração dos indivíduos, né? Integração, colaboração e estratificação dentro da colmeia. Isso é importante quando a gente lembra do processo de desenvolvimento dos indivíduos. Por quê, professor? Porque esse processo de desenvolvimento dos indivíduos, para melhorar o processo de construção das estruturas da colmeia, integração desses indivíduos na colmeia, antes de você realizar o processo de expansão. Se você fizer isso antes do processo biológico, o amadurecimento desse processo biológico, ocorre aí viabilidade. Por isso que é importante sabermos o desenvolvimento das necessidades, né, da criação que você escolheu, para que você possa fazer a expansão. A expansão é um manejo que, se você fizer na hora inadequada, por imaturidade dos indivíduos, pode ter um não sucesso e a inviabilidade desse processo de expansão, ou garantir aí que você também realize, né, todas as atividades de manejo esperadas dentro de uma apicultura. Por isso que é importante estar fazendo essa questão, tá bom, pessoal? Ok, vamos para a questão de número 2. Em relação ao ciclo de vida das abelhas, identifique o indivíduo cuja fase de desenvolvimento é mais longa e descreva. Então, olha aqui, meus queridos. Os zangões representam os machos no desenvolvimento das abelhas e nascem após 24 dias, passando pelas fases de ovo, que são 3, larva 6 dias e meio e pulpa 14 dias e meio. Diferentemente das operárias, que são 15 dias, e da rainha, que tem aí, em média, 20 dias. Professor, isso nos auxiliam até no processo de você manter a dinâmica, a expansão e a manutenção dentro de um apiário. Esse processo de desenvolvimento também estão ligados com as glândulas serígenas. Também estão ligados com o processo de viabilização de uma colmeia, de uma área que vai ser realizado o repasto floral. Então, há não só manutenção da quantidade de machos para que não ocorram invasões, mas também manter a troca do plantel e melhoria. Mas isso tudo está ligado com o quê? Com a viabilidade da área de implantação. Ter a certeza, fazer os cálculos. Lembram? Eles precisam de 7 a 8 quilos de mel só para a manutenção do apiário, dependendo da quantidade de enxames, com 80 mil indivíduos. E essa área de expansão com 80 mil indivíduos é diretamente proporcional ao quê? Ao repasto floral, que vai favorecer essa manutenção, vai favorecer essa dinâmica e a manutenção da área de produção. Então, você tem que conhecer as necessidades do animal de criação. Você tem que saber quais são as dinâmicas. E, o apiário é uma das atividades da pecuária que menos tem problemas com vazio sanitário. Inexistente. Claro que é um levantamento utilizado da área de insumos agrícolas, que se verifica dentro de um processo de desenvolvimento de um apiário. Tá bom? Ok, professor. Vamos então para a próxima? Vamos! Questão de número 3. Desculpa. Na relação intraespecífica, na relação intraespecífica
denominada sociedade, nas abelhas há uma distribuição eficiente de trabalho que garante a sobrevivência destes pequenos insetos na natureza, em relação à distribuição das atividades na sociedade das abelhas. Diga qual a importância dos zangões. São os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estruturas específicas para o trabalho e sua função na colmeia é fecundar a rainha. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o processo de manutenção dos reprodutores, após a fecundação, eu vou exterminar os possíveis zangões que estão em processo de desenvolvimento. Qual é a resposta, professor? Simplesmente verificar se você está em ponto de ampliação do seu apiário. Professor, só posso fazer ampliação do apiário se eu tiver uma quantidade mínima de zangão para realizar o processo de distribuição? Não. Então, você, após a rainha ter sido fecundada, você pode descartar todos os outros, pois o processo, quando você vai fazer a expansão do apiário, está mais ligado à rainha, o sucesso da quantidade de rainha que você tem, do que de zangão. Ele só vai consumir, né, o produto. Então, não há. O que temos que tomar cuidado é verificar mesmo aí a quantidade de rainha em processo de desenvolvimento. Só uma. Se tiver em processo de desenvolvimento, expansão. Questão de número 4. Na colmeia, existem 3 tipos básicos de abelha. Cite os 3 tipos de abelha em uma colmeia: zangão, operária e rainha. Quinta questão. A apicultura é a atividade de criação de abelhas, denominadas apimelíferas. Quais são os produtos nesse tipo de criação? Aqui, pessoal. Sua criação tem como finalidade produção de mel, pólen, apícola, própolis, geleia real, cera e apotoxina, que é um veneno utilizado aí, né, no uso medicamentoso. Mas, pessoal, quando a gente coloca mel, pólen apícola, própolis, geleia real, cera e apitoxina, nós estamos falando de produto bruto, né? Da produção bruta, que tem uma viabilidade econômica na área medicamentosa, viabilidade na área dos cosméticos e uma viabilidade na área alimentícia. Só que aí tem os processamentos disso em cada área. Dentro da farmácia, dentro da medicina, tem uma ramificação ampla da utilização desse produto final. Então, ela não é restringida aí para uma determinada época. Claro que tem um consumo do produto bruto, mas é direcionada muito aí, ó, panificação, né? Quando a gente fala de alimentícia, medicamentoso ainda, principalmente, quando a gente está falando de doenças sazonais. Então, é muito importante estarmos levando em consideração todo esse processo de produção, ampliação do produto. É uma das atividades agrícolas, é uma das atividades pecuaristas mais rentável e ainda não tem um processo de verificar a durabilidade. Claro que tudo aí está ligado ao repasto floral. Essa é a dimensão do sucesso da atividade apícola e a sua finalidade. E, ó, nós falamos de produtos, mel, pólen, apícola, própolis, geleia, e quando a gente está falando de recuperação de áreas degradadas, que são agentes polinizadores. Minha diretora, para mim, meus queridos, finalizando aqui a correção da nossa atividade, essa é a parte 1 ainda, viu? Temos muito assunto pela frente. Um beijo, um abraço para todos vocês.